entendeu? Teria um mercado de competição e não um mercado de monopólio. Olá, este é Poder Entrevista. Eu sou o João Paulo Caires, redator do Poder 360, e vou entrevistar o Luiz Henrique Teixeira Baldez, presidente executivo da ANUT, a Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Carga. Baldez tem 75 anos, foi presidente do Conselho da Autoridade Portuária do Porto de Itaqui, atuou como assessor especial e secretário de Transportes Terrestres no Ministério dos Transportes durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, foi assessor da Secretaria de Planejamento de Estado de São Paulo e diretor administrativo e financeiro da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento em Brasília. Ele preside a ANUT desde 2010. Sr. Baldez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ok, João. Estou à sua disposição para a gente conversar e ter uma conversa produtiva hoje. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 23 de julho de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Sr. Baldez, eu começo a nossa entrevista falando sobre o terminal de contêineres Santos 10. O mercado afirma que tem riscos concorrenciais nas restrições que a ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, indicou para o leilão do STS-10 em Santos. A operação, do ponto de vista dos usuários, ameaça o equilíbrio no setor portuário? Olha, da forma que está encaminhada a solução, não há nenhum risco. Por quê? Porque a ANTAQ decidiu que os atuais detentores das operações de contêiner do Porto de Santos não podem entrar num primeiro momento. Se não houver vencedor na licitação, haverá uma segunda rodada e aí eles entrariam. No caso do Tribunal de Contas da União decidir de que eles podem entrar desde a primeira rodada, se algum deles que vencer já tiver um terminal, ele tem que abrir mão do terminal. Portanto, ele nunca vai ter, sob esse modelo, uma posição majoritária. Ele, então, não exercerá poder de monopólio, porque sempre haverá um concorrente dentro do Porto de Santos. Então, quer dizer, um modelo que está sendo proposto aí, que agora está em análise pelo Tribunal de Contas da União, faria com que não tenha risco, então, para a concentração da concessão no setor, é isso? Isso, o risco ele é quase nulo, porque quem ganhar a licitação e tiver um terminal lá, ele tem que abrir mão do terminal e ficar só com o que ele venceu dessa licitação. Isso ocorreu no Porto de Itaguaí recentemente, em que a Vale e a CSN não puderam entrar numa licitação. O Tribunal de Contas decidiu que eles poderiam entrar, eles entraram, mas tinha que abrir mão de uma posição que, porventura, tivesse dentro do terminal. Então, a concentração não ocorreria em nenhum dos cenários. Uhum. Mas mesmo assim, grandes empresas que já operam ali pelo Porto de Santos se disseram um tanto quanto indignadas, né? E até entraram com ações na justiça para que a ANTAQ prestasse esclarecimentos, né? Como que vocês enxergam isso, essa indignação dessas empresas? Olha, eu também acho que a ANTAQ não precisaria, num primeiro momento, já fazer essa impossibilidade deles participarem. Se a regra fosse, vocês podem entrar todo mundo, vocês entram, mas se vocês ganharem, vocês têm que abrir mão do outro terminal que eles, porventura, estivessem lá. Portanto, a própria ANTAQ não permitiria que houvesse a concentração dentro do porto. Se não tivesse essa regra do vencedor da licitação ter que abrir mão do terminal que, porventura, ele já opere lá, aí sim haveria concentração total na mão de um único operador. Como ele seria obrigado a abrir mão de um dos terminais, se ele vencesse a licitação, não haverá essa possibilidade. E agora, então, eu sei que talvez seja um pouco trabalho aqui de futurologia e o senhor não tem como prever o futuro, mas o senhor acredita, o que tem acompanhado, acha que as decisões do Tribunal de Contas da União
vão caminhar, então, para validar essa sugestão e fazer com que o leilão funcione dessa maneira? Olha, já ocorreu, como eu expliquei há pouco, já ocorreu casos em que o tribunal decidiu pela participação de todos e com essa ressalva de que quem ganhar abre mão da posição que tenha lá. É capaz dele repetir esse posicionamento, agora neste caso real. Mas eu repito, só haveria risco de monopólio se quem ganhar a licitação não abrisse mão da sua posição anterior. Como ele vai ser obrigado, por essa regra, abrir mão, ele não teria posição de monopólio no Porto de Santos. Tá certo, então a gente agora continua falando sobre os portos do Brasil, mas um pouco sobre a sobrecarga que a gente tem acompanhado já há algum tempo, especialmente em período de colheita de safra, que ela vem se repetindo ano após ano, né? E a empresa de planejamento logístico, a EPL, e o Ministério falam em ampliar, então, a capacidade para que esse problema se resolva. Na opinião do senhor, o que tem travado na prática essa expansão? Olha, eu queria só fazer ainda sobre a resposta anterior, o adendo ao risco de judicialização, tá certo? Quer dizer, essa posição da ANTAQ de retirar esses concorrentes na primeira etapa leva a um risco de judicialização, aliás, que já está colocado, tá certo? Mas que pode atrasar o processo. Portanto, como eu não, nós entendemos que não haveria risco de concentração de poder, porque teria que abrir mão da posição anterior, não haveria necessidade e não se correria esse risco de judicialização. Sobre a segunda pergunta, é sobre os fatores que dificultam os investimentos em expansão portuária. O primeiro deles que eu vejo, eu acho o mais importante, é o licenciamento ambiental. Você sabe que hoje o licenciamento, não se tem licenciamento ambiental do ambiente portuário. Cada projeto tem que ter a sua própria licença ambiental. E, nesse caso, as licenças demoram um tempo excessivo e muitas vezes leva à inviabilidade do próprio projeto, do próprio investimento. Isso desestimula o investimento. O segundo ponto é a taxa de juros. A taxa de juros do Brasil é muito elevada. E você tem um problema de, se você se endividar em moeda externa, o risco cambial. Então, são problemas mais regulatórios do que físicos operacionais para o investidor. Então, quando a gente fala, aí eu peço para o senhor aqui explicar um pouquinho mais para a gente do licenciamento ambiental. O projeto que tramita agora no Congresso, ele ajudaria, então, ele beneficiaria o setor ou o setor não chegaria a ser beneficiado por ele ainda? Precisaria de uma nova legislação, uma nova tramitação específica para o setor portuário? O licenciamento ambiental. O projeto que tramita agora no Congresso, ele ajudaria, então, ele beneficiaria o setor ou o setor não chegaria a ser beneficiado por ele ainda? Precisaria de uma nova legislação, uma nova tramitação específica para o setor portuário? Não, beneficiaria, porque lá existe a licença, tem várias formas de se obter a licença, e uma delas é essa do ambiente portuário. Então, eu licencio todo a poligonal do porto, e não um projeto que esteja dentro da... Eu vou então aqui aproveitar, o senhor já tocou um pouco aí na questão das taxas de juros, que também é uma coisa que atrapalha, é um elemento que atrapalha na expansão desse plano de melhorar então o fluxo e escoamento dos produtos nos portos brasileiros. E já pergunto aqui para o senhor, eu ia fazer essa pergunta mais para frente, mas acho que é um momento bom já. A gente tem um cenário em que se discute aumento de IOF e outras medidas que trazem mais impostos e mais taxas em geral para uma economia no Brasil. Essas outras medidas também, aumento de IOF, também trazem uma insegurança e um prejuízo para a expansão do setor portuário, para a adaptação a uma realidade que ele precisa. Trazem mais impostos e mais taxas em geral para uma economia no Brasil. Essas outras medidas também, aumento de IOF, também trazem uma insegurança e um prejuízo para a expansão do setor portuário, para a adaptação a uma realidade que ele precisa. Esse é um outro problema que é típico do Brasil, que todos nós reclamamos, que é a insegurança jurídica.
É muito rápida as nossas transformações dos marcos regulatórios, das leis, o que acaba dando ao investidor uma insegurança quanto ao futuro. Investimentos em infraestrutura, todos são muito elevados, é a primeira característica, quer dizer, é intensivo em capital. Segundo, são de longa implantação, anos, 5, 4, 10 anos, dependendo da infraestrutura, e de longo prazo para recuperar esse investimento, 30 anos, 40 anos. Portanto, ele tem uma incerteza regulatória de viabilizar o seu projeto e ter uma rentabilidade que ele considere adequado. Na medida em que eu comece a aumentar impostos na cabeça do fluxo de caixa, como é o caso do IOF, que ele vai ter que pagar dos financiamentos que ele vier ter, a taxa de retorno tem que ser maior do que a taxa de juros. Como as taxas de juros do país já são elevadas, você cria uma dificuldade de viabilizar o seu projeto no longo prazo. E o setor portuário não é um único setor que passa por isso, né? Constantemente a gente conversa com o pessoal aqui na cobertura, agronegócio, energia, e tem muitas reclamações sobre a insegurança jurídica mesmo. Por que você acha que tem tanto espaço para ter insegurança jurídica no Brasil, por conta, além dessa questão que o senhor falou, da velocidade em que as coisas se atualizam? Por que tem essa brecha na nossa política? Pois é, há muito ativismo, tanto do lado do judiciário quanto do lado do setor legislativo, do poder legislativo, o que é normal. O problema, vamos aqui na lei dos portos. Você se lembra que a lei anterior, antes de 2000 e a lei 8.630, que é de 93, a lei que existia para o setor portuário, ela vingou por 40 anos. Depois de 93 para 2013, virou 20 anos. Agora, a gente está, há 10 anos após a lei 12.815, que é de 2013, uma nova lei, que é o PL 733, que está aí em debate. Ora, se a gente encurta o tempo de vida, vamos chamar assim, de uma lei, e altera uma série de regras que estavam dadas no cenário anterior. Então, o investidor, por exemplo, neste momento, o que ele faz? Ele investe com base num cenário definido pela lei 12.815, que é de 2013, 10 anos atrás, ou nesse novo cenário do PL 733. Como é que vai ficar a questão da mão de obra? Como é que vai ficar a questão dos arrendamentos? Então, esse tipo de insegurança é que traz o atraso do investimento, porque ele não vai colocar bilhões de reais num investimento que ele pode, de uma hora para outra, mudar as regras do jogo. Eu ia fazer uma pergunta aqui para o senhor, que assim, o senhor já... 30% da resposta o senhor já facilitou, porque o que eu ia perguntar para o senhor é sobre a expansão da capacidade portuária. Qual caminho ela precisaria seguir, na opinião do senhor? Priorizar novos terminais, modernizar os atuais ou atualizações regulatórias? Então, assim, atualizações regulatórias a gente já está falando que tem que ir com cuidado, né? O senhor me corrija se eu estiver errado, mas tem que ir com mais calma para que não tenha essa incerteza. Mas então, por qual caminho o senhor enxerga? Novos terminais ou modernizar os que nós já temos? Olha, eu diria assim, a economia brasileira, ela gira por ano, em termos de quantidade de carga, 2,5 bilhões de toneladas por ano. Tanto em ferrovia, rodovia, portos, cabotagem, somando tudo. 800 milhões ela manda no comércio exterior, 800 milhões de toneladas. Portanto, 1,5 bilhão, mais ou menos, gira aqui dentro da nossa economia, abastecendo o supermercado, abastecendo o consumidor final. Então, 2,5 bilhões. Portanto, a cada 1% que o PIB cresce no Brasil, eu coloco de 25 a 30 milhões de toneladas de novos produtos para girar. Portanto, eu quero demonstrar que tem carga,
nós não temos a infraestrutura. A nossa infraestrutura ela é menor do que o tamanho da nossa economia. Este é um problema. Aí vocês vão, por que então se eu tenho demanda e não tenho a infraestrutura, no caso, os investimentos em portos? O investimento em porto vem na segurança jurídica e em regras estáveis e de longo prazo. Se eu dou uma regra que vai durar 100 anos, o setor privado responde. É claro, tem que ter condições econômicas para isso. Questão da taxa de juros, volto a falar, que também é uma questão importante para a decisão do investidor. Mas eu diria que o ambiente regulatório, o ambiente de negócios, hoje é o mais importante a se resolver, porque nós temos certeza que carga a gente tem e o setor privado daria a sua resposta adequada na implantação desses investimentos. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto, mas nem tanto, né? Porque os sistemas são todos integrados. Falar com o senhor um pouquinho sobre a malha ferroviária e também sobre o que o mercado, principalmente, chama de Open Access, né? Que ainda é uma promessa no Brasil, e eu queria saber do senhor porque as concessionárias estão resistindo um pouco a essa ideia. Eu queria saber, na opinião do senhor e pelo que o senhor tem de experiência no mercado, qual o motivo, né, para ter essa resistência ainda, isso ainda ser uma promessa no Brasil? É interesse próprio das concessionárias ou o Brasil, a estrutura do Brasil é ainda incompatível com esse tipo de integração? Eu vou explicar. Primeiro, vou retomar um pouco a história. O setor ferroviário brasileiro era estatal, não é? Era a Rede Ferroviária Federal. Nos anos 90, a Rede Ferroviária Federal, já sem condições financeiras de manter a operação, entrou em processo de deterioração física e comercial, e o governo, naquela ocasião, exatamente o presidente Fernando Henrique Cardoso, decidiu pela privatização não só do setor ferroviário, mas de vários outros setores. E colocou, para dar atratividade ao concessionário, ao interessado, ao mercado, uma cláusula chamada de exclusividade. Ou seja, quem fosse operar aquela malha, ele teria exclusividade, que hoje a gente entende como monopólio, porque só ele pode operar. Então, agora, em 2020, eu completei o primeiro ciclo desses contratos e fiz as prorrogações. Nas prorrogações, o governo resolveu manter essa exclusividade. Então, eu tenho hoje um modelo de exploração ferroviária chamada vertical, que é um modelo de monopólio. Não é o inverso do Open Access, que é um modelo totalmente aberto. Então, eu não posso mais alterar o modelo que hoje existe no Brasil, porque está tudo sob contrato. Eu posso rasgar contrato. Muito bem. Mas eu posso, para os novos projetos que vierem a ser implantados, abrir o mercado para quem quisesse investir somente na infraestrutura ferroviária, que é o modelo Open Access, em que eu tenho um gestor da infraestrutura e vários operadores ferroviários que cobrariam frete para transportar o produto de todo mundo. Só que ele precisa, neste caso, passar também pelas ferrovias que atualmente estão operando. Então, na realidade, seria um modelo híbrido, em que eu tenho parte da ferrovia sob o modelo vertical e parte da ferrovia sobre o modelo aberto, tá certo? Porém, isso só é possível se eu tiver um ambiente regulatório absolutamente bem feito, em que o compartilhamento da via ele fosse possível através do direito de passagem, que é uma figura absolutamente necessária para reduzir o preço das ferrovias. Só para te dar um exemplo, imagina as rodovias concessionadas. Então, eu tenho uma rodovia concessionada no Paraná e tenho em São Paulo.
O caminhoneiro que passa na rodovia concessionada em São Paulo, ele passa no Paraná também, pagando o pedágio que ele tem que pagar. Tá certo? Ele não é restrito só a São Paulo ou só a Paraná. Ele passa em qualquer rodovia concessionada do Brasil pagando o pedágio que ele tem que pagar. Essa que é a noção do modelo aberto. Como eu não posso, repito, hoje rasgar esses contratos, eu teria que fazer este modelo híbrido, que nós defendemos e chamamos de modelo compartilhado, em que eu tenho uma parte dele operando no modelo vertical e outra parte no modelo aberto. Mas ele é possível implantar nessas condições. Então, uma negociação que traria, óbvio, claro, uma negociação tem que trazer benefícios para os dois lados, né? Mas então, como bem o senhor disse, queria só que o senhor explicasse um pouquinho. O senhor disse que reduziria custos nas ferrovias. Seriam custos de manutenção ou custos de implementação? Quais seriam esses custos? Seria a redução dos fretes, custo para nós, usuário. Por quê? Porque hoje o dono da carga, do qual a ANUT representa, é o dono da carga, ele só negocia com um operador, que é o próprio concessionário. Neste caso, eu teria 2, 3, 4, 5 operadores de transporte ferroviário e eles disputariam a minha carga. O preço cairia, o frete cairia, entendeu? Eu teria um mercado de competição e não um mercado de monopólio. O monopolista, ele não negocia, ele impõe valores. Neste caso do modelo aberto ou compartilhado, eu teria vários operadores e tinha como negociar o frete, e o frete cairia. Entendi, obrigado, viu, pela explicação. Mudando aqui mais uma vez um pouquinho de assunto, o senhor atuou ali com uma vaga no Ministério dos Transportes, no momento em que sequer tinham as agências reguladoras, né? Então acho que o senhor conseguiu acompanhar tanto a implementação quanto a evolução e o impacto delas no Brasil. E a pergunta que eu faço para o senhor agora é em relação justamente às agências que tiveram cortes orçamentários nos últimos anos. Queria saber, na visão do senhor, claro, da ANUT também, mas de quem tem muita experiência no setor, como isso compromete a capacidade delas de regular, fiscalizar e garantir um equilíbrio nos contratos logísticos no Brasil. Olha, é uma pena o que está ocorrendo com as agências reguladoras. As agências reguladoras, elas, na época do presidente Fernando Henrique, elas foram concebidas como um braço técnico do Estado para não politizar problemas de relação com o consumidor. Aquela agência, ela teria que ter autonomia administrativa, autonomia financeira, aliás, que está na lei, não é? No entanto, ao longo do tempo, essa autonomia ela foi se enfraquecendo e foi perdendo poder às agências e por indicações, muitas vezes, absolutamente políticas de dirigentes, o que acabou de enfraquecer o cerne da sua Constituição, que é esta autonomia. Passou a ter dedos políticos, ambientes políticos, onde não deveria ter. Porque a agência ela tem um contrato a cumprir, contrato entre o concessionário e o Estado. Se aquele ente que vai fazer essa fiscalização ele é enfraquecido, ele não defende a sociedade. Ele perde, por exemplo, se a NTT, que é o caso a nossa contraparte, e a ANTAQ também, ela enfraquece, o usuário fica absolutamente desamparado, ele não tem aonde recorrer, ele tem ponto cego, porque não há mais transparência nas informações, nos valores operacionais, nos valores de frete, nada, porque quem compõe isso é a agência e a agência disponibiliza ao usuário. Se ela perde essa autonomia, nós, usuários, estamos absolutamente órfãos, totalmente órfãos e cegos do ponto de vista de saber se o serviço está sendo prestado adequadamente, a que custo e assim por diante. Portanto, a nossa posição, nós assinamos um manifesto que recentemente saiu em apoio à recomposição dos recursos das agências reguladoras, todas elas.
Porque, como o senhor bem colocou, então, quanto mais desestruturação, né, quanto mais falta da agência exercendo o papel de agência, maior o desamparo do setor. É um setor que é essencial. O transporte no Brasil, a gente sabe como é feito majoritariamente por vias rodoviárias, depois de escoamento pelos portos, e não tem como tudo isso ficar sem uma supervisão e ficar sem um sinal de ponta a ponta, né? Uma resposta de ponta a ponta. Não, e tem um ponto adicional, João, que é o seguinte: essas concessionárias, elas são contratadas pelo Estado a prestar um serviço em nome do Estado. A rodovia não é do concessionário, ela não é dona da rodovia. Ela presta um serviço em nome do Estado e cobra por isso. Ela é setor privado, ela tem que cobrar. Muito bem. Ora, se o próprio Estado impede ou dificulta a fiscalização do serviço que aquele contratado seu está fazendo, então o Estado quer o quê? Porque se ele é dono de um ativo e que terceiro está operando aquele ativo em meu nome e eu não quero saber de que jeito ele está operando, então é realmente um contrassenso, mas eu tenho certeza de que, até porque as agências, é preciso entender isso também, elas cobram taxa de fiscalização de bilhões de reais, tá certo? Dos usuários, e paga, e que esses recursos deveriam ficar nas agências para ela exercer esse papel fiscalizatório. Tá certo. Agora, mudando um pouco de assunto aqui, voltando a falar sobre tarifas e taxações. A gente tem recentemente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciando nova taxa, na verdade, de pelo menos 50% aí sobre produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos. Como reflexo disso, a gente já tem muitos produtos que ficaram parados em portos, empresas norte-americanas que cancelaram o recebimento de produtos, que fez com que as empresas brasileiras precisassem parar o embarque, parar o processo, mesmo com já o aval ali das autoridades alfandegárias. E isso causa congestionamento, isso causa atraso e paralisação em todo o sistema. Queria saber do senhor, então, como que isso tem afetado o setor logístico brasileiro, em especial para os usuários de transporte de carga? Olha, esse é um problemão que nós temos que ter muita cautela, primeiro, para analisar, diagnosticar e propor alternativas. Tá? As nossas análises, nossos posicionamentos são puramente técnicos, portanto, não há nenhuma conotação política em nossos posicionamentos. A política para os políticos. As nossas análises são totalmente técnicas. Primeiro ponto, nós temos muitas fragilidades no nosso comércio internacional. Alguns deles eu vou te citar. Primeiro, o nosso produto exportado ele é de baixo valor agregado. Esse é um primeiro ponto. As nossas exportações para o mundo, elas ficam em redor de $420 a tonelada exportada, na média. E nós importamos desses países a $1.400. Portanto, a gente tem que exportar 4 vezes mais para importar $1. Isso é uma relação de troca que nos é desfavorável para nós. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a nossa logística interna. Ela é muito cara. Nos últimos 10 anos, a nossa logística dobrou o custo. Representava 10% do PIB, hoje representa quase 20% do PIB. Significa o quê? Que eu tenho ineficiências internas que precisam ser enfrentadas e equacionadas. Este é o chamado custo Brasil, que já foi dimensionado em 1,7 trilhão de reais que a gente gasta a mais em relação às eficiências dos nossos competidores internacionais. Isto significa que eu tenho uma margem de reduzir o nosso custo logístico de $80 a tonelada. Ora, se eu tenho um custo logístico menor $80 a tonelada, significa que eu poderia receber uma taxação de até 20% do preço do meu produto
que eu não teria perda nenhuma. Eu estaria em equilíbrio. Eu teria, então, um colchão interno de eficiência logística muito grande que me permitiria suportar determinados solavancos, vamos chamar assim, da economia internacional. Portanto, do ponto de vista dessas taxações que são desmesuradas, não há nenhuma razão de ser, até porque a nossa balança com os Estados Unidos ela é deficitária, tá certo? Ela precisaria alterar o nosso ambiente interno logístico para que a gente pudesse captar esse ganho econômico de $80 por tonelada e dar uma certa estabilidade competitiva à nossa economia. Então, do ponto de vista dos 50% de taxação, isso é quase um embargo, porque absolutamente nós não temos como pagar essa conta, não é? Mas, se nós tivéssemos também um custo logístico interno menor, ou no mesmo nível dos grandes competidores, nós teríamos um colchão para poder administrar essa situação, que é grave e que vai precisar muita negociação internacional para se tentar equilibrar as balanças do prato. A gente está caminhando aqui já para o final da nossa entrevista, e o que eu vou trazer para o senhor agora seria um apanhadão aqui. A gente falou sobre vários desafios, né? O senhor acabou de comentar um desafio muito grande que o Brasil tem, tanto interno quanto externo. É possível, então, escolher e apontar uma prioridade imediata para destravar o setor logístico brasileiro? É possível a gente fazer esse ranqueamento do que vem primeiro, segundo, terceiro? Ou o setor como um todo precisa receber uma atenção? Como que seria, na opinião do senhor, precisaria ser estruturado um plano de ação emergencial, por exemplo, para resolver todos os problemas do setor de transporte de carga? Qual seria a prioridade? É possível estabelecer essa prioridade? É possível, e eu te diria da seguinte forma: as soluções de curto prazo para este ambiente que a gente vive, elas são muito difíceis de terem respostas no curto prazo. As respostas, muitas vezes a ação você toma hoje para uma resposta daqui a 1 ano, 2 anos. Mas eu te diria o seguinte: a primeira coisa que nós deveríamos fazer era ter este ambiente regulatório estruturado, completo, e que houvesse uma decisão política de não haver bruscas alterações ao longo do tempo. Portanto, eu estou dizendo ao setor privado: olha, estas são as regras e elas vieram para ficar. Segundo ponto, eu diria assim: a rodovia, quer queira, quer não, é ela que sustenta a nossa economia. A rodovia hoje responde 65% de todas as cargas que a gente movimenta. Ela é relativamente pequena, só tem 215 mil quilômetros de rodovia pavimentada, não é? Ela é para o tamanho do Brasil, mas ela dá uma boa resposta. O setor portuário, ele vem dando, imagina, há uns 10, 12 anos atrás, nós movimentávamos no setor portuário 500 milhões de toneladas. Hoje a gente movimenta 1 bilhão e 300 milhões. Quer dizer, o setor portuário está dando boas respostas. Com alguns investimentos adicionais, como dragagem, como novos terminais de contêineres, e com este ambiente regulatório, nós teríamos, vamos assim dizer, marginalmente uma capacidade adicional, um esforço menor do que os outros setores. E aí é que eu digo a nossa prioridade. A nossa prioridade tinha que ser ferrovia. Absoluta prioridade. A ferrovia não é para tirar carga da rodovia. A ferrovia não tira carga da rodovia. A ferrovia é para complementar a logística rodoviária. Isso é que é a ferrovia. E a ferrovia vem perdendo, porque ela estagnou em uma capacidade de 500 milhões, de movimentar 500 milhões de toneladas por ano nos últimos 8 anos. Quer dizer, está praticamente paralisada a nossa ferrovia. E eu diria que até 2030 nós vamos agregar muito pouco em ferrovia.
precisamos de um esforço concentrado muito grande para aumentar a capacidade ferroviária. A outra prioridade é hidrovia. Por que a hidrovia? A hidrovia, nós estamos engatinhando em transformar os nossos rios navegáveis em hidrovia, com alta capacidade de sinalização, proteção ao meio ambiente, aprofundamento, manutenção de fio d'água e assim por diante. Entendeu? Então, eu diria, para efeito de infraestrutura, eu diria ambiente regulatório, 2, ferrovia e 3º, hidrovia. E a ferrovia vai ficar, rodovia ainda daria a sua resposta, dará a sua resposta durante muito tempo ainda ao país. Um pouquinho sobre o ambiente regulatório, o senhor já falou bastante, né? E sobre as ferrovias, o senhor acha, a gente tem aí um grande exemplo que é a Ferrogrão, né? Por que elas estão paradas? Porque elas pararam de evoluir no Brasil. As ferrovias, eu diria assim, a ferrovia ela é também um investimento de muito capital intensivo e de longo prazo. Então, ela precisa de uma mobilização de recursos muito grande, mas é bilhões para você montar e implantar uma ferrovia e depois bilhões para operar essa ferrovia. Portanto, se uma ferrovia ela não tiver interconectividade com outra, ela aquela famosa frase, sai de um lugar e não chega a lugar nenhum. A ferrovia tem que chegar num porto. E muitas vezes, para ela chegar num porto, ela tem que compartilhar com outra ferrovia. Se ela não puder ter esse compartilhamento fácil, ela não se implanta, porque ela não vai saber se ela vai poder andar na malha do outro, que é aquilo que eu falei ainda há pouco. Hoje, o nosso modelo é exclusivo, é monopolista, e o direito de passagem não é uma obrigação contratual, ele é uma possibilidade. Aí o investidor de ferrovia diz, mas para eu implantar essa ferrovia, eu preciso passar na rodovia, na malha do outro, ele não vai deixar, para que eu vou investir aqui bilhões de reais e ficar com uma malha parada? Então, eu acho que, por isso que eu falei do ambiente regulatório. Nós temos que resolver essa questão do ambiente regulatório, que a hora que estiver resolvida e por regras de longo prazo, essas questões de investimento, elas saltarão. Só para vocês terem ideia, hoje a ferrovia você pode fazer por autorização. Você desenvolve um projeto e diz do ponto A ao ponto B, o Ministério lhe dá o direito de você implantar. Tá certo? E nós temos, depois da lei de ferrovias, o novo marco regulatório de ferrovias, mais de 100 pedidos de implantação. E o que saiu até hoje? Nenhum projeto. Nenhum. E por que não saiu? Por causa desta insegurança. Muito é devido a essa insegurança. Eu vou fazer uma que a gente chama de short line, que é uma pequena via que a gente chama alimentadora, para chegar numa linha tronco. Chega na linha tronco, o concessionário da linha tronco não permite passar. E aí? O que ele vai fazer com essa via? Então, essa questão regulatória, por isso que eu coloquei em primeiro lugar para se resolver essa questão ferroviária. Tá certo, a gente falou sobre bastante coisa aqui, tudo muito importante, a gente acaba só pincelando, né, esses assuntos, então eu queria aqui, antes da gente encerrar, deixar o canal aberto para o senhor, caso tenha algum assunto que o senhor queira falar ainda que a gente não comentou, fica à vontade aqui para o senhor comentar. Posso comentar, eu gostaria só que deixar um recado, principalmente para o setor rodoviário de carga, os caminhoneiros. Muitas vezes, eu falei ainda há pouco, se diz que a ferrovia veio para substituir carga da rodovia, tirar tantos caminhões. Não, isso aí não é verdade. O que ocorre é que o caminhoneiro hoje roda, às vezes, 2.000 quilômetros para levar uma carga até um porto. 2.000 quilômetros. Com ferrovia operando, provavelmente ele fará 10 cargas, 10 carretos de 200 quilômetros e ganhará muito mais. Ele será absolutamente beneficiado.
E aí tem um ponto que nós apoiamos os caminhoneiros totalmente, são os pontos de parada e descanso. O caminhoneiro brasileiro sofre muito porque são longas as distâncias, o Brasil imenso, e não o Sudeste brasileiro. O Sudeste brasileiro ele tem boas rodovias e tem um número de pontos de parada e descanso credenciado ou novo muito grande. Ainda não é adequado. E nós precisamos ter mais pontos de parada no Nordeste e no Norte do país. Hoje já tem um projeto, uma política nacional de implantação desses pontos de parada, tá certo? Que darão segurança e, como o nome diz, descanso para esse setor. Hoje são 46 novos pontos que serão implantados. Cada ponto desse custa em torno de 30 milhões, 25, 30 milhões de reais, portanto não é uma coisa exorbitante. Se a rodovia for concessionada, o pedágio já cobra. Se a rodovia for pública, quem implanta é o DENIT. E o DENIT, então, não cobra nada, todos os pontos de parada são gratuitos e devem ser assim como regra estável. Fora que eu deixaria essa mensagem final aos caminhoneiros. Quer dizer, então aqui só amarrando aqui a mensagem, uma coisa ajuda a outra, porque com as ferrovias, os caminhoneiros poderiam focar mais em movimentações ali na logística de menor distância, né? Talvez necessitando de menos pontos de paradas, então sobrecarregando menos essa necessidade que a gente vê que no Norte e Nordeste ainda precisa ter atenção maior e integrando ainda mais a cadeia logística no Brasil, né? Exatamente isso. E eles ganhariam mais e o frete médio cairia. O frete médio cairia o número de acidentes, melhoraria a qualidade de vida de todos, de forma que só tem ganhos. Esse é um projeto ganha-ganha, não tem perda nesse processo. Eles seriam também beneficiados dentro desse processo. Só que eles fariam viagens mais curtas e provavelmente até passariam seus fins de semana em casa, em vez de ficar meses rodando 1.500, 2.000 quilômetros por esse Brasil afora. Tá certo, então chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Baldez por ter aceito nosso convite. Ora, eu que agradeço a oportunidade. A NUT sempre vai estar à disposição de vocês para outras conversas sobre outros temas, tá certo? Que nos interessa na cabotagem, é muito importante para nós, o setor portuário, o PL aí que vai mudar o setor portuário, são temas atuais, importantes, e que nós ficaríamos à disposição para a gente debater em algum momento que vocês achem adequado. Eu agradeço muito a oportunidade. Então a gente já acaba esse Poder Entrevista com uma promessa de uma nova edição aqui com o senhor Baldez para a gente falar sobre esses outros assuntos também que são tão importantes aqui para o setor de transporte de carga. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Só lembrando que essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 23 de julho de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até mais.